Eu vou calçar o meu par de tênis velho, vestir a calça desbotada, o meu blusão de couro. Na venda pego mantimento e um aguardente, e dou em troca o meu cordão de ouro. Eu vou calçar o meu par de tênis velho, vestir a calça desbotada, o meu blusão de couro. Na venda pego mantimento e um aguardente, e dou em troca o meu cordão de ouro. Vou por aí batendo lata pelo mundo, uns dias passo em rodeiro, em Nova York ou São Raimundo. Pra me sustentar eu necessito pouco, não passo aperto por esse mundo louco. Pois sei limpar lavoura, cuido bem de jardim, o lírio, o cravo e a rosa e o charme do jasmim. Em qualquer esquina sou o meu patrão, rodo meu chapéu e canto uma canção. Eu vou calçar o meu par de tênis velho, vestir a calça desbotada, o meu blusão de couro. Na venda pego mantimento e um aguardente, e dou em troca o meu cordão de ouro. A gente vinha caminhando através de um lindo sonho, de repente apareceu um pesadelo tão medonho. E essa noite insiste em não amanhecer. Os meus pés estão cansados, mas nada pode me conter. Eu vou calçar o meu par de tênis velho, vestir a calça desbotada, o meu blusão de couro. Na venda pego mantimento e um aguardente, e dou em troca o meu cordão de ouro. Eu vou calçar o meu par de tênis velho, vestir a calça desbotada, o meu blusão de couro. Na venda pego mantimento e um aguardente, e dou em troca o meu cordão de ouro. E dou em troca o meu cordão de ouro. E dou em troca o meu cordão de ouro. Nessa cidade eu não quero mais ficar, a estrada me chama, os meus pés estão cansados, pedindo um par de tênis velho. Olá, amantes da música brasileira! Carlinha, que dia hoje? Juscelino, tudo bem? Tudo bem. Tamo bem aqui, né? Hoje temos medalhão. Temos Rapaz. o nome histórico da música popular brasileira. Pois é, hoje estamos aqui com um cantor, compositor maravilhoso, que tá aqui com a gente, medalhão da música brasileira, Zé Geraldo. Uhul! Muita emoção, gente, muita emoção. É um prazer estar com vocês, muito legal. Vamos começar, a gente começa fazendo uma leve retrospectiva, mas o último lançamento está aqui com a gente, O Lugar Onde Eu Nasci. A gente queria falar um pouquinho sobre esse trabalho maravilhoso que você lançou para a gente. Bom, eu sou de uma cidadezinha chamada Rodeiro, Minas Gerais, mas na verdade eu nasci na roça, né? Uns 3, 4 quilômetros fora da cidade. E hoje essa fazenda já pertence a outras pessoas e tal. E o proprietário, onde era a mangueira do gado, ele fez um buffet assim, muito bonito, um dos mais chiques lá da região. E há uns anos atrás ele me contratou para eu ir lá inaugurar esse buffet. Ele manteve o casarão intacto, reformou, deixou bonito e tudo.
mas fez um buffet muito bonito lá, porque da região é o melhor, onde tem festas de casamento, shows e tal. E eu fiquei muito tocado, assim, de eu ir fazer um show no lugar onde eu nasci, né, na roça onde eu nasci. Aí eu fiz a música, especialmente para cantar lá no dia, né? E aí, logo que terminou a pandemia, foi isso. Aí eu tinha que gravar o disco, eu falei, por que não, né, fazer um disco com o nome e o lugar onde eu nasci, já que eu tinha música e tudo. E algumas músicas foram escritas durante o período da pandemia, trancado em casa, no apartamento com a minha companheira. Uhum. E outras foram feitas depois. Mas é a continuidade, assim, do meu trabalho, da minha carreira. E eu sei que é muito antigo lançar disco, CD, mas começou da antiga, então eu estou lançando aí. Lancei agora recentemente esse CD aí, o disco no lugar onde eu nasci. Não, A gente lancem gosta. CD, né? A gente gosta. E, gente, vocês, artistas, lancem nem que seja um pequenininho, um pouquinho pra botar depois do show. A gente depois do show, geralmente se compra, tá? É a hora da emoção. É a hora né? da emoção. É. Está em todas as plataformas, já está aí à disposição de todos, então é sempre um acontecimento, né? Porque é a sequência natural da carreira da gente, da história da gente, né? Sim. Então tá aí o lugar onde eu nasci. O lugar onde eu nasci. Eu imagino que essa mistura principalmente ali nesse período de pós-pandemia, né? Visitar o lugar onde nasceu é muito simbólico, né? Deve ter trazido bastante reflexão ali, né? Eu vou muito lá, né? Porque eu Aham. gostaria de ir mais, mas eu tô sempre lá. Agora, esse sábado mesmo, eu toquei lá perto. Não tive condição de ir lá, porque horários, é, né? Você tem que descansar no hotel antes. Mas eu, sempre que posso, eu tô lá, porque eu tenho a minha história lá, meus pais estão enterrados lá. Sim. Eu tenho amigos queridos lá, e eu faço questão de ir. Estou sempre tocando lá nas festas e tudo, então eu tenho uma ligação muito forte com a minha cidade. Eu sempre brinco que santo de casa não faz milagre, né? Eu consegui o milagre de ser bem aceito na minha cidade e tudo, tenho uma amizade muito grande. Graças a Deus eu sou muito querido lá. Maravilhoso. Agora, tem canções com Antônio Porto, né? Né? Tem canções com Antônio Porto aqui, né? Então, Com... tem duas parcerias com o Toninho. Toninho é um amigo antigo, né? Aliás, no período de pandemia, os discos que eu mais tenho parceiros é esse, porque eu acho que o período de pandemia foi quando eu falei mais com meus amigos, ficava ligando e tudo. Então, o Toninho falou, Zé, você tem escrito alguma coisa? Aí eu tinha escrito O Menino, a Bola e a Canção, que é a minha história. Um cara que queria ser jogador, que sofreu um acidente. E escrevi a história. E o Toninho falou, Zé, você tem escrito alguma coisa? Aí eu falei, tenho, cara. Até escrevi a minha história aqui, mas eu não tenho intenção de musicar, eu não tive ideia assim. Ele falou, manda pra mim. Aí eu mandei pra ele, e ele com aquela genialidade que só ele Nossa, tem. ele é craque, hein? Aí o Toninho, aí ele fez as duas, né? Fez um par de tênis velho e fez O Menino, a Bola e a Canção. Essas duas parcerias minhas com ele. Agora, o Menino, a Bola e a Canção tem essa coisa biográfica mesmo. Como é É, que foi minha o história, lance? né? Poderia chamar tranquilamente a minha história. E como é que foi? Você joga futebol. Na realidade, o craque da minha família era o meu irmão mais velho, saudoso Sim. irmão, né? Ele era um grande jogador. Disputou o Campeonato Mineiro alguns anos pelo Democrata de Governador Valadares. Foi considerado, assim, um dos melhores jogadores do interior de Minas. Meu irmão tinha condição de ter ido para um grande clube, ele não quis, por razões que ele levou com ele, né? Uhum. Mas o meu irmão era melhor que eu, mas eu sonhava mais. Aham. Eu sempre falo isso. Aí, quando eu tinha 21 anos, eu resolvi fazer testes em algum time. E quando eu estava voltando de Minas, o ônibus que eu viajava bateu num caminhão, morreram algumas pessoas, e eu fiquei todo quebrado lá no interior, me tratando e tudo. E aí foi quando um amigo foi me visitar, levou um violão e desenhou alguns acordes, e a minha história na música começou assim. Uhum. Quando eu terminei o tratamento, eu já estava compondo. Depois eu fui cantar em baile para aprender um pouco, e enfim, aí a minha história na música começou
por causa desse acidente que eu tive, que eu sofri aos Sim. 21 anos. Então, eu contei tudo isso aí, de uma maneira poética, né? Aham. Aí o Toninho ficou todo entusiasmado e fez a música. E a outra é um par de tênis velho, que é a vontade de ir para a estrada, de rever as pessoas, de tocar. Então, mas é o disco que eu tenho mais parceiros. Tem outros aí. Tem Zecas, né? Zecas. Zeca. Tem, Tem parceria. Zecas. Tem o Baleiro, que é um irmão querido, né? Tem a parceria com o Baleiro, que ele gravou também. O Zeca Loureiro é o pai do meu neto, né? Pai do Gael. O Gael toca baixo aí da faixa número 5. Ah, que legal. Ele fez 15 no anos Passarinho agora. Com Redentor. 14 anos ele gravou, tocando baixo. Que legal. Claro, o Folk participa também. Sim, folk No na Kombi. show. Folk na Kombi, tem a turma aí. Então, né, já que a gente já adentrou ao período em que iniciou-se a vida musical de Zé Geraldo. Como é que foi esse início aí, depois do Não, todo esse problema? eu fui para Santos, tinha um primo que morava em Santos, e eu fui para Santos ainda, eu estava de muleta, eu fui para Santos para fazer fisioterapia na praia. E aí em Santos eu conheci uma banda chamada Black Cats, depois virou Blow Up. Uhum. E fiz uma amizade com os meninos e minha primeira experiência no disco hoje, com a maturidade que eu tenho, com certeza não foi por talento, foi por influências das pessoas que estavam ao meu redor. Que eu era um compositor principiante, início de carreira, um compositor, cantor primário ainda. Mas por influência de algumas pessoas, eu gravei no selo Rosenblit, que era uma gravadora antiga que tinha. E aí gravei 3 compactos. E tinha um grupo vocal do Rio chamado Snakes, Sim. que era os antigos amigos antigos do Tim, do Roberto, do Erasmo, lá na Barra da Tijuca, na Rua do Matoso, que eles falavam, né? E eu fui morar com eles em frente à gravadora, na Conselheiro Neves, ali perto da estação rodoviária antiga. E aí, começando, né, com todas as dificuldades, a inexperiência e tudo, aí eles falaram, ó, tá vindo um amigo nosso aí que veio dos Estados Unidos, ele tá vindo morar aqui, vai passar um tempo com a gente aqui. Eu falei, quem é? Ele falou, Tim Maia. Mas eu não tinha dimensão de quem era o Tim Maia. Caramba. Ainda não era. Ele não tinha gravado. Aí ele chegou e já tomou conta da casa, né? Porque era um apartamento muito grande que tinha na Conselheiro Neves, os meninos moravam lá. Uma senhora sueca cedeu o apartamento para os Snakes. Era o Edson, o Trindade, o Altair e o Fernando. Os Craques, Snakes, né? Craque. O Trindade era um craque, né? Nossa. O Tim até teve sucesso com algumas músicas Sim, dele. sim. Aí o Tim chegou e aí, né, ficou... Assim que a gente fez amizade e tudo, ele falou comigo, ele falou, CG, vai cantar nos bailes para você aprender. Ah, foi o Aham. Tim que... É ele que me deu a dica para eu ir cantar nos bailes. Ele achava que eu tinha... Eu era ainda um compositor, cantor primário, mas ele via que eu tinha... E ele cantou a bola para mim, o tipo de música que eu iria vir a fazer. Nossa. O tipo de cultura que eu tinha, as ideias que eu tinha. Uhum. Né? Ele cantou a bola para mim. Ele foi o primeiro cara que falou, que mostrou o caminho para mim. Ele falou, você vai fazer esse tipo de música, assim, 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 assim. Aí eu fui cantar nos bailes, né, cara? Cantei 9 anos em baile aqui em São Paulo. Aí voltei a estudar. E eu trabalhava durante a semana, fim de semana eu cantava nos bailes. E aí minha música formatou nos bailes. Aquela cultura musical interiorana que eu trouxe, de música caipira, aquilo veio comigo, juntou com as bandas que eu cantei nos bailes. Eu cantava muito Creedence, que era um rock rural americano. Que eles olha falavam, só. né? Sim. E Beatles e Rolling Stones, e os cantores da época, Elton John, Cat Stevens, Dylan. E aí me encontrei, minha música formatou nesse período de baile. E os bailes tiveram uma importância muito grande, porque foi onde eu descobri a minha música, onde a minha música nasceu, né?
E também, mais importante, me ensinou postura de palco. Uhum. Enfim, foram 9 anos assim de um ensinamento, de aprendizado. E aí, o que aconteceu? Nesse período, eu comecei a compor e as pessoas ao meu redor começaram a me incentivar a participar de festivais. Uhum. Olha. E eu, então, fui participar dos festivais. Aí foi um outro período, né? Porque o baile, você canta só filé mignon, né? Aham. Eu me lembro que quando o Elton John estourou com aquela música Skyline Pigeons, Sim. era a senhorita da época. Eu Né? tinha que cantar 3, 4 vezes nos bailes. Os casais vinham na beira do palco pedindo para eu cantar Skyline Pigeons, do Elton John. Então, mas aí o festival é diferente, ninguém te conhece. Uhum. Geralmente música própria, sua mesmo. Música própria, mas aí começou a acontecer um fenômeno que me ajudou muito, assim, numa autoestima, a confiança, que eu chegava no interior, ninguém me conhecia, ninguém conhecia a minha música. Eu cantava a minha música, parecia que eu era da cidade, cara, e todo mundo ficava torcendo para mim. Isso foi me dando uma... Chegava segunda-feira, eu botava o terno para ir trabalhar, ficava aquele conflito na cabeça, né, cara? Lembrando daqueles momentos e tudo. Então, os festivais serviram para me dar essa confiança. Até que eu tive... Né, cheguei e falei para o presidente da companhia, eu tinha 10 anos de companhia. Ó, eu vou criar coragem, vou encarar a carreira artística. E ele foi muito legal comigo, me indenizou, Olha. fez a maior festa para mim. Ele falou que ele estava morrendo, porque era assim, a companhia eram 10 andares. No 9º andar era a diretoria e no 10º andar, na cobertura, era onde aconteciam as festas, os encontros, as reuniões. Uhum. E num desses encontros, né, eu cheguei para ele e falei, doutor Arnaldo, eu precisava falar com o senhor. Aí ele falou assim, pega 2 uísques e vem aqui na minha sala. Aí eu peguei 2 uísques, desci na diretoria, sentei com ele e falei, ó, o senhor sabe que eu sou músico de fim de semana e eu agora criei coragem e vou encarar a carreira artística. Aí ele falou, eu tô morrendo de inveja de você, porque Caramba. eu queria ser ator. Caramba! Quando eu era menino, eu queria ser ator, mas meu pai, gaúcho tradicional, falou Não. que isso aí era coisa de viado, que eu não ia. Então, eu tô morrendo de inveja de você. Vamos lá fazer uma festa com seus amigos, seus colegas de Que companhia. legal. Então, ele foi muito legal comigo. Ele falou, a única coisa que eu te peço é que você escolha um cara para ficar no seu lugar. O tempo que você precisar ficar aqui, você fica. Aí eu programei a minha vida, fiquei mais uns meses. Aí criei coragem. Num desses festivais que eu venci, tinha o presidente do júri era o Zusa Homem de Melo. Nossa. E um dos jurados era o Romeu Giosa, que era produtor da CBS. Sim. Uhum. Aí o Romeu me levou para a CBS e produziu meus 3 primeiros discos lá. Caramba! Essa foi assim minha... Então os bailes tiveram uma importância grande, né? E os festivais também, porque os festivais foram super importantes, cara. Eu voltava assim com o coração, imagina, ninguém me conhecia, eu chegava no interior, parecia que... Fico até emocionado de contar, porque foi um momento, foi um fator assim muito importante na minha história. Foram esses festivais que eu participei. Venci alguns, ganhei segundo lugar em outros, melhor letra. Normalmente, assim, muitos lugares eu ganhei como melhor letra. Uhum. Muitos lugares. Me deu autoconfiança para tomar a decisão que eu tomei, né? O meu pai quase me bateu quando ele veio em São Paulo, ele ficou louco. Eu falei, ó, pai, fica quietinho, deixa eu experimentar. Né? E depois ele ficou orgulhoso e tudo. Sim. Mas o primeiro impacto ele não Os gostou, pais não. ficam com medo, né? Ele não gostou muito, não. Minha meiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde eu venho e pra onde vou. De onde eu venho não importa,
já passou. O que importa é saber pra onde vou. Minha meiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. Se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo, doce meiga senhorita. Vem morar comigo, doce, doce senhorita. Vem morar comigo. Oh, 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 oh. Quando a gente lê a sua história, conta muito que você era, assim, arrasa festivais, né? Você Tinha uma realmente conexão, né? tinha- Muito Eu forte. ganhei alguns, ganhei alguns. É. Alguns até. Depois eu participei, já como profissional, participei de 2 da Globo. Ah, sim. Com o Milho aos Pombos e Sim. com Rio Doce. Uhum. E eu não ganhei nada, mas Milho aos Pombos ficou eternizado, É, porque é uma não. música Sim. que hoje eu tenho que cantar ela no bis, senão não vou embora. E Rio Doce eu não fui premiado no festival, mas eu ganhei um prêmio que para mim valeu tanto quanto um prêmio do festival, que foi no intervalo do festival, o Luiz Gonzaga foi entrevistado em Recife e ele falou, ó, para mim o melhor é esse menino aí que cantou Rio Doce. Caramba! Pô, isso aí, Aí é responsa, hein? aí foi um prêmio. Pô. Então, tiveram muita importância os festivais, principalmente o aspecto da confiança, né? De você acreditar Sim. na sua música. Porque eu percebi que a minha música tinha uma penetração. Eu chegava e as pessoas prestavam atenção. Então, isso foi importante para mim, porque eu sempre fui um cara assim. Eu desenvolvi a minha timidez, diluí a minha timidez, mas eu sempre fui um cara um pouco tímido. E a timidez e a insegurança caminham juntos, né? Um cara tímido normalmente é inseguro. Então, os festivais se viram assim para me dar essa confiança, né? De chegar no palco e confiar nas coisas que eu estou cantando. Então, foram momentos assim importantes para mim. Agora, nessa transição ainda, Zé, o primeiro álbum, Terceiro Mundo, como é que foi esse momento, assim, Ai, primeiro álbum, nossa. Não, o Romeu, ele foi assim no festival aqui em São Paulo, promovido pela Erickson. Estou um pouco rouco, fim de semana, viajei mais de 1.000 quilômetros. Trabalhando muito. Aí, o Romeu, quando terminou o festival, o Romeu me deu um cartão, falou, Zé, me liga, gostei do seu trabalho e tudo. Você tem mais música? Eu falei, tenho. Eu era executivo, aí eu pedi à minha secretária, liga pro Romeu. Aí, o seu Romeu tá viajando, o Romeu tá gravando, o Romeu tá não sei aonde. Deu um mês, Deu o telefone, mas não... eu falei para ela, ó, esquece, não liga mais. Aí eu fui participar do festival de Ilha Solteira. 2 meses depois que eu ganhei esse festival aqui, eu fui participar do festival de Ilha Solteira. Aí eu venci o festival lá. Aí, tá vendo? Venci o festival lá. E o Jair Rodrigues fez o show. Depois nós ficamos amigos, a gente dava risada dessa história. Mas na época eu nem conversei com o Jair fez o show. Uhum. Eu estava curtindo o festival que eu tinha ganho, então... Mas o Jair fez o show e quando ele voltou para São Paulo, ele encontrou o Romeu no aeroporto. O Romeu, e naquela época, as gravadoras davam muita importância para festivais. Os caras
procuravam saber. Aí o Romeu perguntou para ele, onde você tocou? Ah, cantei lá no Festival de Ilha Solteira. Quem ganhou lá? Aí o Romeu, depois o Romeu me falou, né? Que o Jair falou para Aham. ele. Tinha um cabeludo lá com violão de 12 cordas, não teve para ninguém, o meu Zé Geraldo. Aí ele me ligou, Ah, Aham. lembrou. falou, Zé, você me desculpa, você andou me procurando e tudo. Vem cá. Aí eu fui, ele falou, ó, eu tenho autonomia, a matriz da companhia é o Rio. Eu tenho autonomia aqui em São Paulo para no máximo fazer um compacto. Então vamos fazer o seguinte, vamos gravar 2 músicas e você grava só no violão, mais umas 4 ou 5, que eu tenho uma reunião no Rio, eu quero mostrar. Então nós gravamos as 2 músicas, valendo, Uhum. e eu aproveitei o estúdio lá, o estúdio Gazeta que eu gravei. Aproveitei com violão e gravei mais umas 4 ou 5. O Romeu foi para o Rio, na reunião com a diretoria, mostrou, a diretoria falou, faz um LP. Então, foi... Imagina, cara. Aí o maestro Eduardo Assad. Aí, meus 3 primeiros discos foram históricos. O Chris Ralph fazia vocal, o Gessé fez vocal. Já sei sabe? cantar um pouquinho, né? A Silvinha Araújo, nos vocais dos primeiros discos meus, tem esses vocais, do Ralph, do Christian, depois ficamos amigos, né, daquele Aham. período lá. Aí, quando eles nas festas, o Christian Ralph cantava nas festas, que a gente fazia as festinhas, e todo mundo incentivava eles a fazer dupla, e eles fizeram, né? E tiveram o Sim. sucesso que tiveram, né? Agora, a sua relação, assim, a sua trajetória musical foi muito ligada com a relação com o público, né? Pelo menos, assim, os grandes momentos, assim, de virada tinha muito a ver com o que o público te trazia, né? Ó, eu percebi o seguinte desde o início. Eu nunca tive o perfil, assim, uma atração, assim, para a grande mídia. Eu nunca tive a simpatia. Minha culpa por não ter uma expressão, não sei, o meu jeito. Eu tive uma certa dificuldade no início porque eu não tinha turma. A minha Uhum. música não era rock tradicional, não era folk, não era samba, não era sertanejo. Então eu não tinha turma. Eu andei um pouco sozinho, assim, inseguro. Eu ia nos encontros, eu inseguro, eu achava que minha música era inferior. Então eu tive uma certa dificuldade no início, apesar de ter sido bem aceito. Aí o que aconteceu? Quando as gravadoras começaram a investir no jabá, pagar para tocar, né, a Uhum. música, eu fui ficando de lado. E aí eu fui no presidente da companhia, era um espanhol, Munhoz, da CBS. Falei, presidente, pô, eu tenho uma música na novela e as gravadoras tinham um departamento de divulgação, era o departamento de divulgação que marcava os programas. Então eu falava, mas eu não vou em programa nenhum e tudo. Aí o presidente falou, não, é porque você está nos nossos planos para daqui 3 ou 4 anos. Ô, louco. Aí eu falei, pô, mas eu não Caramba. posso, eu tenho filha pequena, eu não tenho condição. Numa das vezes que eu fui lá chorar com ele, eu estava lá implorando para ele me deixar embora, que eu queria ir para outro lugar. Eu achava que, até tinha uma frase que eu falava, que a CBS era muito iu pro meu uai. Eu acho que era muito sofisticado. Aham. Eu, naquele momento, eu não tinha. Depois eu fui ganhando corpo. Hoje eu tenho Uhum. condição de conversar, graças a Deus, com qualquer companhia, né? Sim. No Uhum. nível, sem me sentir menor. Aí eu estava na sala com o Munhoz, com o presidente, implorando para ele me deixar embora. Aí o Fagner entrou. O Fagner entrou. A gente tinha uma turma na CBS, era muito unido. Na época da catituagem nas rádios, a gente estava sempre junto, né? Aham. O Fagner, eu ia, por exemplo, o Fagner me levou para a despedida do Zico no Maracanã, sabe? Nossa! Então, a gente tinha uma relação, temos, né? Graças a Deus. Aí o Fagner falou, o que está acontecendo? Aí contei, aí, ô presidente, você vai querer um poeta triste aqui? Deixa eu ir. Então eu devo essa aí pro Fagner. Olha, o Fagner Caramba. convenceu. O Fagner mandava e desmandava na CBS. Mas ele brincava com ele, que ele demitia de diretor. Né? Fagner sempre foi um cara assim, muita personalidade, muita... Ele é. E preocupado com os outros, Aham. assim, né? Foi um cara... Eu devo essa pro Magrão. Aí eu radicalizei, cara. Ao invés de eu ir para uma gravadora mediana, eu fui para a gravadora mais popular, foi a Copacabana.
que a diretoria, assim, os diretores eram muito amáveis, assim, mas isso já era meio dos anos 80, eu fui ficando de lado, eu achava que não precisava passar o perrengue que eu estava passando, eu tinha filhas pequenas e tudo, eu tinha uma profissão, eu ainda tinha mercado de trabalho, Uhum. afinal eu estava fora do mercado há uns 4, 5 anos, eu falei, se eu voltar para o mercado eu tenho trabalho, Sim. eu não preciso passar esses perrengues. Aí os produtores de São Paulo falavam que eu não tinha público que justificasse uma produção. Então eu ficava sem tocar em São Paulo. Eu ia, minha carta de motorista é do meu produtor, o Célio Silva. Até outro dia mesmo, nossa carta de motorista era a categoria D. A gente podia dirigir van, micro-ônibus, a gente mesmo dirigia, entendeu? Os caras falavam que eu não tinha público em São Paulo. Aí eu fui fazer um show no Teatro Cacilda Becker, em São Bernardo, um fim de semana. Sexta, sábado, domingo. Aí um amigo meu, parceiro, poeta, Tavares Dias, nós temos algumas parcerias, o Tavares estava trabalhando comigo e ele tinha um jornalista do Rio que estava em São Paulo, Roberto Moura, que tinha sido crítico de música do Pasquim e que naquele momento estava trabalhando no jornal O Dia do Rio. E o Roberto estava com a esposa passeando em São Paulo. O Tavares falou, eu vou convidar o Roberto para ir no show. Uhum. O Roberto, por sua vez, convidou o Valdir de Queiroz. O Valdir de Queiroz era, depois eu fui ver, era diretor financeiro do Sistema Globo. E foram com as esposas e ficaram sexta, sábado e domingo. Nós ficamos juntos, sexta, sábado e domingo. Nós fizemos 6 sessões, abarrotada, 2 sessões por dia. Quando chegou no domingo, e o Valdir me chamava de veterano, que eu jogava bola no veterano. Aí, o Valdir, nós fomos jantar, o Valdir falou, ô veterano, por que você não toca em São Paulo? Aí eu contei para ele, falei, os caras falam que eu não tenho público, cara. Toma meu cartão, me liga que eu vou arranjar um lugar para você tocar. Aí, criei coragem um dia, fui lá. Aí que eu vi que ele era diretor financeiro do Sistema Globo. Cheguei lá na Globo. Ele tinha sido boy do Roberto Marinho e era Caramba. diretor. Ele tinha uma história. Nossa. Aí o Raul pegou, falou para a secretária, liga para aquele cara lá do Sesc Pompeia, que ele está sempre pedindo favor para a gente aqui. Ela ligou e falou, fulano, eu quero um fim de semana que eu vou produzir um cara. Tudo é Caramba. network, né? Tudo lógico. é network. Não... Aí o cara falou, quem é? Eu falei, não interessa. Aí ele mandou 3 fins de semana, eu escolhi um, começamos a divulgar, pá. Quando chegou sexta-feira, eu cheguei às 7 horas da noite no Sesc Pompeia, a fila dava volta. Nossa, sem público onde, né? Nossa, Aí eu queria não perguntei ter pro público assim. porteiro. Perguntei pro porteiro, o que é isso aí? Ele falou, é o povo que veio te ver. Pô, eu tava mal, Que legal. cara. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia, bebia. Tava muito mal, assim. Fui pro camarim, desmontei a chorar, cara. Aí foi quando eu percebi que uma boa parte da plateia era fãs do Raul. Você Foi aí que eu falava percebi, entendeu? Então eu falei, eu estava pensando em parar. Eu falei, eu não vou parar, eu vou parar de fumar. Dei um tempo com a bebida, fiquei 8 anos sem beber. Cortei o cigarro e fui para a estrada. Aí minha carreira deslanchou, entendeu? Aí eu peguei confiança, eu sabia que eu tinha público, que eu podia ir em qualquer lugar. Até hoje, graças a Deus, sábado mesmo eu toquei em Minas, segunda produção local, foi recorde de público. Então, eu tenho... Isso aí foi um presente que eu ganhei de Deus. Esse público fiel, assim. Então, uma boa parte desse público veio do Raul. Alguns de nós herdaram, né? Eu herdei uma parte, o Fagner, o Zé Ramalho. Sim. Então, o Belchior. E eu tive essa sorte de ter herdado uma parte do público do Raul. Com essa fidelidade incrível, que viajam lá... Esse show que eu fiz, tem gente que viajou 500 quilômetros para ir viver. Uau. Então, isso aí é uma coisa que eu conto. Isso é meu... É minha lã, minha arma de guerra. Eu conto com esse público. Eu sei que, graças a Deus, eu tenho onde eu vou, eu tenho. Às vezes mais, certos lugares mais, outros lugares menos, mas eu tenho... Felizmente, cara, isso aí foi uma constatação que salvou a minha carreira.
eu ia parar. Pelo meio dos anos 80 eu ia parar mesmo. Estava disposto a parar. Eu falei, não, eu não vou parar, não. É engraçado, a gente falava aqui antes de abrir as câmeras do Raul Seixas e como, enfim, a figura, a pessoa, Raul Seixas infelizmente definiu até. E é impressionante essa coisa do artista, né? Como ele deixa ainda esse caminho aberto e muitas pessoas ainda conseguem usufruir disso, né? Ah, cara, nós estamos falando de um mito. É, É. de fato, ele. Nós estamos falando de um mito, né, cara? No todo show eu canto uma música dele, Uhum. falo dele porque eu sou um grande admirador e tenho um orgulho muito grande de ter sido um dos herdeiros dele, né? Então, nós estamos falando de um mito, cara. Não estamos falando de um artista qualquer, né? Uhum. Tenho essa grande admiração, esse respeito por ele. Agora, tem algumas canções daqueles primeiros momentos ali. Por exemplo, no primeiro álbum tem Cidadão, né? Então, o Cidadão, quando eu ganhei o festival de Ilha Solteira, isso era fim do ano de 78. Eu estava fazendo contato com gravadoras e tal. Quando eu venci o festival, aí foi ter o show do Jair. Eu e o cara que ganhou o segundo lugar, o baiano, o Lúcio Barbosa, a gente Lúcio Barbosa. foi encher a cara com os estudantes de Ilha Solteira. A gente sentou lá e pai, começamos a mostrar a música um pro outro. Aí ele mostrou o Cidadão para mim. Ah, bicho, desmontei. Falei, cara, essa música é sua, já foi gravada? Ele falou, é minha e ninguém gravou. Eu falei, posso gravar do meu jeito? Ele falou, pode. Aí eu tinha música para fazer 3 discos. Aí eu tirei uma música minha. Você vê que meu disco são Caramba. 9 músicas É minhas. verdade, e são uma tudo Aham. autoral menos essa. é menos essa. Eu tinha certeza, da mesma maneira que ela me emocionou, que ela ia emocionar outras pessoas. Né? E depois outros artistas gravaram, mas eu tive o grande privilégio de ter sido o primeiro a gravar. Essa música foi a música que me projetou, né? Eternizou. Essa aí é uma música eterna, porque ela é muito atual. É. É. Ela é muito interessante. Não, e muito emocionante, muito É popular. uma história, né? esse pedreiro, ele representa aí, ele é simbólico aí, né? Ele representa o motorista, Sim. né? Qualquer profissional, né? Isso aí, uma parte da história. Né? E aí no terceiro, foi no terceiro, né? O de 81. Não, Que aí sai depois, o- aí na sequência, logo na sequência, um ano depois, eu fiz o Estradas, Sim, Uhum. que aí tem Como Diria Dylan também, que foi muito como marcante. diria Dylan. Rio Doce, que foi a música do festival. Depois, no terceiro disco, aí vem Senhorita. Senhorita foi muito gozado, cara. Eu participei do festival da Globo com o Milho aos Pombos. Sim. Aí a CBS falou, ô Zé, escolhe uma música aí, nós vamos lançar Milho aos Pombos num compacto. Escolhe uma música que você não pensa em gravar, só para compor o compacto. Sim, Aham. Aí eu gravei Senhorita, eu fui ver. Gravei Senhorita. E aí, não preciso falar mais nada. Né? Mais de 40 regravações aí, Nossa. artistas populares. Mês passado o Safadão gravou. Quer dizer, então, uma música que eu nunca imaginei assim que fosse. E eu brinco, quando os Chitãozinho e Chororó fizeram o primeiro sucesso com a música Fio de Cabelo, sim. a gravadora Copacabana deu uma festa lá na fábrica, Uhum. em São Bernardo. E no meio da festa, o Chitão falou para mim, ô Zé, mostra uma música pro nosso produtor, pra gente gravar uma música sua. Pô, para mim ia ser... Eles estavam começando a estourar no Brasil todo, para mim ia ser super importante, pô. E aí, eu um dia criei coragem e fui lá no escritório do produtor deles, e eu achava que a música que tinha uma linguagem mais próxima do sertanejo era Senhorita. Certeza, né? Aí eu mostrei Senhorita para ele ouviu assim e falou, Zé, suas músicas são muito complicadas. Porra, Caramba! bicho, eu fui embora, o Jururu. Senhorita! Imagina, eu fui embora, Jururu, cara. Aí eu brinco até no show que eu falo, realmente, pra você entender um verso desse, aqui é pequeno, mas dá para nós dois, e se for preciso a gente aumenta depois, tem que ser um catedrático formado em Harvard. Né? Pô, aí, imagina, Caramba! a Senhorita extrapolou tudo, né, cara? Mais de 40 regravações, assim. Falei com o Juscelino hoje de manhã, me Foi. arrumando pra vir pra cá, que a vizinha tava ouvindo ontem. Ontem. Alguma versão, que eu já não sei nem de quem que é mais. É, porque Então, ó, o que eu me versão. lembro, ó, por exemplo, no Nordeste, agora o cara é um super amigo meu, nós fomos lá, ficamos com ele lá, Vicente Neri,
Ele é Sidney. pouco tocado por aqui, mas o Vicente tem uma carreira Aham. maravilhosa lá. Mas, ó, Trio Parada Dura, uma das gravações mais bonitas que eu acho, Chico Rei e Paraná. Chico Rei Paraná, Paraná. que É beleza. muito bonito, eles gravaram com uma orquestrinha uma mini orquestra. Mas agora, recente, o Safadão gravou. Wesley Safadão. Enfim, Senhorita já tem uma história aí que é impressionante. cara. E ela Onde- é perene, né? Porque a versão que você ouviu é de algum artista mais recente Não, com também, certeza. né? Com O certeza. sertanejo de hoje. Eu não eles consegui identificar, regravam. mas é. E fora as não oficiais, que às vezes tocam em shows, né? Assim, Sim, todo mundo toca, senhorita. Essa semana agora o Chico Teixeira pediu autorização para gravar. Filho o do Chico Renato. vai gravar? O Chico Teixeira tá Que fazendo legal. Olha um só. disco novo, ele pediu agora. Então, o último que gravou agora foi o Chico. O penúltimo foi o Safadão. E quantos mais virão, né? Quantos mais virão? O Chico tá pra vir, né? Sim, Chico Teixeira tem. Tamo estamos de olho. Labuta. Tamo na labuta. Agora, falar um pouquinho mais sobre o álbum Zé Geraldo? Esse daqui, Eu eu acho, né? comprei. Isso Ele foi é uma, Falamos isso é uma de coletânea. Coletânea. Uma Uma coletânea. coletânea, ele realmente é uma coletânea Ah, bem Bem coletânea. bem coletânea. Eu não tive participação na escolha, foi a própria gravadora que ela tem essa... Como que fazem? Eles falam, vamos fazer uma coletânea? te Não, chamam normalmente e- o artista participa da escolha, mas esse aí especificamente eu não participei. Só me falaram, ó, nós estamos lançando uma coletânea. Eles têm esse poder, porque eles são donos do fonograma, então eles fonograma. podem Sim, fazer. eles podem fazer. Claro que seria... Eu não ia sair muito desse repertório, aí, não. Sim. É bom. o repertório. Mas é sempre bom o artista participar, né? Eu também acho. Mas esse aí eu não tive participação nenhuma, mas eu gosto dessa coletânea. E ela vendeu muito. Eu lembro que isso aqui, Oh. nossa, como a gente tinha em CD, meu pai tinha em CD, né? E aí eu não sei o que aconteceu com o CD dele, infelizmente, e agora tá aqui Eu em não tinha vinil. tingido o cabelo ainda. Aí, Sereno, Comecei a adotar esse estilo. o Sereno não tinha pintado o meu cabelo ainda, então... Foi mais recentemente que você adotou esse estilo, né? Mas é maravilhoso, eu gosto dessa coletânea aqui, porque tem tudo, né? Enfim. Ó, e tem a música aí que eu ganhei muitos festivais com ela. Promessas de um Idiota, 6 da manhã. Sim. Essa aí é uma música que tem um carinho especial por ela. Foi a música que me levou dos festivais pro meu primeiro disco, né? E como que foi a feitura dessa, da Cara, eu era Promessas? executivo e nós fomos comemorar o aniversário de um companheiro de trabalho lá no Birosca, ali no Sim. Centro Velho ali. E era um dia de semana, cara, e todo mundo lá enchendo a cara. Quando eu acordei, eu estava sozinho na mesa. Todo mundo já tinha ido embora e eu sozinho na mesa. A mesa cheia de bituca de cigarro, cheia de garrafa vazia, os passarinhos cantando lá fora e o lixeiro já passando. Cara, deu aquele momento assim, eu peguei o guardanapo e escrevi essa letra. E guardei no bolso e fui embora. De tarde eu fui ver o que eu tinha escrito e eu achei que para eu prometer tudo aquilo que eu estava prometendo, naquele momento da vida brasileira, só um idiota poderia prometer, entendeu? Então, por isso que veio o nome, o nome não tem nada a ver, assim, mas eu achei que naquele momento da vida brasileira, eu prometer tudo isso aí, só um idiota mesmo poderia prometer. Então, aí daí o nome, Promessas de um Idiota, 6 da manhã. Promessas de um Idiota, 6 da manhã. Né? Agora, como que costuma ser a sua relação com a composição, Zé? Quando nós estamos caminhando, aí ela fala, tá compondo? Quando eu tô quieto. Não, eu não sou assim de escrever muito, não. Ó, essa semana mesmo eu terminei uma música. Como dizia o velho Jack, vamos por partes. Vamos por partes, chama a música. Eu não sou muito, cara. Eu tenho uma inveja boa assim do Renato. O Renato, ele escreve todo dia, o Teixeira. Paulinho Pedrazul escreve todo dia. Eu não tenho esse talento, entendeu? Eu gosto de outras coisas, eu gosto de ver futebol todo dia. Tem qualquer pelada que tem na televisão, estou assistindo. E acompanho o estudo da minha companheira, está fazendo também canto. Aí acompanho. Né, Então, eu não tenho, assim, o hábito de escrever todo dia. Mas um passarinho traz um verso,
eu escrevo e jogo lá. Aí o vento traz outro, eu escrevo e jogo lá. Ah. Quando eu pego aquela pastinha ali, normalmente sai uma música. Ah, Eu que não legal. sou assim de ficar escrevendo todo dia, não, eu não tenho esse hábito. Eu admiro quem tem, né? Mas eu não tenho esse coisa. É um processo mais Mas é natural. um processo. Às vezes eu estou caminhando, às vezes não tenho assim uma fórmula. Não tenho, cara. Às vezes eu fico brincando com a melodia, igual tem aí nesse disco novo aí, tem o Passarinho Sedutor, Aham. que é a faixa que o Gael Que o Gael gravou, é. gravou. Nós moramos na Parada Inglesa e a gente caminha na Dumont Vilares, na Avenida Dumont Vilares. E tem um point lá na nossa rua, na Taliba Leonel, que é um depósito, um empório de bebidas e tal. E quando a gente volta da caminhada, a gente sempre para lá. Já é 11h30, meio-dia, e sempre para tomar uma. Sempre são as mesmas pessoas que estão ali. Então já somos amigos e tudo. E nós dois estávamos debaixo de uma árvore, e em cima de nós, assim, um sabiá laranjeira, cara. Apaixonadíssimo. Mas o bichinho cantava, fio, não parava. E nós tomamos uma cerveja, duas. E o sabiá laranjeira, eu falei, Aí eu escrevi um verso, se eu fosse um sabiá laranjeira, eu passava a manhã inteira cantando para ela, pousada no demais. galho, bem pertinho da sua janela. Ah. Aí, toda vez que eu pegava o violão, eu brincava com esse verso. Aí eu resolvi escrever a música Passarinho Sedutor, que tá Maravilhoso. nesse disco aí. Pô, mas é uma inspiração, assim, mas é o poeta, né? Você sabe captar e... É, Sim. cara, eu acho que é Escrever aquilo. importante, assim, quando chega, você tem que pegar, Sim. né? Depois você vê o que você faz com aquilo lá, né? Mas quando vem, você tem que pegar, que senão você perde. Né? E depois eu fico pensando de onde veio. Né? Porque tem algumas coisas que eu falo, não imagino de onde que eu tirei isso. Agora, você participou da indústria, né? Uma indústria pesada assim, e agora faz uma coisa mais. A gente até, a grande maioria faz uma coisa mais independente. Independente. Qual a diferença de um pro outro, pra ti? Ó, cara, a gravadora, ela fazia tudo, né? O que era possível fazer. Tinha um departamento de divulgação, tinha... depois, mas eu, no quinto ou sexto disco, eu já me tornei independente. Quando ainda era o sistema antigo de gravadora, Sim. começaram a dar piruada, porque é o seguinte, eu aceito sugestões, mas o que vem é bem fundamentado, não vem o cara dar um palpite por dar o palpite. Então, meus versos, para mim, são sagrados. Eu mudo, eu posso mudar, eu aceito. Às vezes fica, por que você não faz isso? Eu analiso, você tem razão. Se artisticamente Sim. fizer sentido. Sim, mas querer mexer assim por mexer, aí eu falei, não. Então eu peguei, eu comprava um carro, dois carros usados assim, deixava, usava e tudo. Quando chegava na época de gravar, eu vendia os carros. E aí pagava estúdio, aí eu gravava por minha conta. E aí depois comprava outro carro financiado. Então, eu aprendi o quinto ou sexto disco, então, são 22, então... Nossa. A maior parte, né? Aí Maior parte. depois peguei a malandragem, né? E depois você vai... Porque você acostuma com o sistema. Claro que com a gravadora eu tinha uma retaguarda mais forte, né? Mas depois aprendi a me virar... Enfrento as minhas dificuldades até hoje, mas já nem se compara com o tipo de perrengue que eu passava, né? Então, me acostumei, porque veio a internet, Sim. que é uma faca, como diria o Vicente Mateus, uma faca de 2 legumes. O Vicente Mateus. Presidente do Corinthians, Mateus. Então, é pro bem e pro mal. Então, eu aproveito de alguma maneira a internet para divulgar minhas coisas e... Então, acostumei com esse sistema, sabe? Foi mais por não aceitar que mexesse nos meus versos, né? Porque todo mundo me chamou de louco na época. Você é um doido, vai largar uma estrutura de uma gravadora para ir sozinho? Paciência. Não me arrependo, não. Não, mas eu não arrependo mesmo, porque agora, eu acho que quando chegou um advento que tava realmente o pessoal fazendo mais independente mesmo, você já tava ali Já tava vacinado, já conhecia, né? já tava atento, né? E hoje a No faz tudo, a No teve aqui, né?
E ela fala sobre produção, ela também tá atenta a tudo isso, né? Faço tudo. Bate o escanteio, cabeceia. E vai pro gol defender. Claro, aí Ela quando é. ela. A Nô foi corajosa também. Ela largou a USP. Quando nós mudamos para Vila Madalena, a Madalena estava começando a efervescência cultural. Então, ela tirava um dia da semana para ela curtir e o resto ela malhava. Ela escreveu um papel e botou na geladeira. Vou entrar na USP. Malhou, entrou. Quando foi no segundo ano, nós viajamos de férias. Ela falou, pai, vou trancar a USP. Eu falei, tá bom, o que você vai fazer? Música. Eu falei, então você sabe a dificuldade que eu enfrento. Agora, você quer estudar música? Então você vai estudar como se fosse uma faculdade, né? Aí ela foi estudar canto com a Tuca Fernandes, que para nós sempre foi Sim. uma referência, assim. E foi estudar canto com a Tuca. E o Haroldo Santa Rosa, que tocava guitarra comigo, que hoje mora nos Estados Unidos, foi o primeiro professor de violão dela. Depois ela deslanchou, né? Mas ela viu os perrengues que eu passava. Sim, exatamente. Aí ela teve coragem de trancar a USP. Teve amigo meu que condenou. Se fosse filha minha, eu batia. Né? Caramba. Imagina, eu larguei uma carreira de É, executivo. exatamente. Não ia fazer Até sentido. então bem sucedida, né? Para encarar o sonho. Por que eu vou proibir a minha filha, né? Ela é muito talentosa, mais talentosa que eu, disciplinadíssima. Chega a ser Caxias, que eu não sou. Então, tá aí. E o filho dela, o Gael também está no caminho. Tá Tá na trilhando, trilha. tá na trilha ali. É. Eu queria falar de algumas composições, já que o Zé pega alguns daqueles clássicos que a gente adora hoje. Como diria Dylan, como foi a feitura dessa daí? Eu morava ali perto do Campo do Palmeiras, morava na Rua Tanabe. E tem o Bar do Alemão, na Avenida Antártica. Tem até hoje lá. Hoje agora eu acho que é um boteco. A gente frequentava lá, era o Paulinho Boca de Cantor, o Vicente Barreto, eu, o Carlinhos Vergueiro, antes do Carlinhos mudar para o Rio. E de vez em quando, o Alceu, quando estava em São Paulo, o Alceu ia lá. E aí eu escrevi essa letra e todo mundo sabe que o Dylan, a maior referência minha é o Dylan. Foi o cara que eu ouvi e falei, o que eu quero fazer é isso. Entendeu? Aí eu escrevi a letra e estava com a letra no bolso. E cheguei lá no bar, ficamos lá bebendo, aí tinha um amigo intelectual que ficava numa outra mesa. Ele levantou e veio até a nossa mesa. Como é que vocês têm produzido? Então, eu falei, ó, coincidentemente eu escrevi isso aqui hoje. Ele falou, Bob Dylan assinaria. Ô, essa louco! composição. Caramba, aí, captou na hora eu a- coloquei, como diria, Como diria Na Dylan. hora que ele falou, nem sabia o nome que eu ia colocar na música. Na hora que ele falou, eu falei, já, como diria Dylan. E fora Maravilhoso. isso, que elogio, hein? Ah, isso aí, Exatamente. Né? Pra quem já tava. Então, cada música tem essa letra veio, como eu fiz, não lembro, mas assim, o nome, a origem do nome é esse aí. Nossa. E o Milho aos Pombos, você lembra? Me lembro. A CBS pediu para fazer uma música, para eu botar uma música no festival. Eu estava assistindo o Jornal do Meio-Dia, para variar, tinha guerra pelo mundo. E eu, quando era estudante, desde o ginásio, sempre que eu ia fazer alguma coisa escondida, alguém falava, onde você estava? Ah, estava ali dando milho aos pombos. Estava dando milho aos pombos. Aí, estava assistindo o jornal do meio-dia, estava passando aquelas guerras, aquelas coisas, e logo veio uma matéria que ia ter um campeonato de tiro ao pombo lá em Niterói. Iam matar uma porção de pombo. Nossa. E aí passou, na mesma matéria, o motorista aqui em São Paulo, que tinha uma linha de ônibus que todo dia ele parava numa determinada praça, os passageiros já tinham acostumado. Ele parava o carro, descia rapidinho, jogava milho para os pombos e ia embora. Ai, E aí eu fiz, enquanto esses comandantes loucos ficam por aí queimando pestana, organizando suas batalhas, aí nasceu Milho aos Nossa, Pombos. isso é o poeta, né? É o poeta observador, puro. É. né? eu acho que todos nós que fazemos música, eu acho que Sim, somos um pouco disso, né? pesca, né? Qualquer motivo é um motivo para
Escrever. O Tom Zé fala, é quando o mundo baixa a guarda. Quando o mundo baixa a guarda, você tira a fotografia Exatamente. Capta, né? e o Rio Doce. Rio A Doce. gente já comentou aqui. Eu fui criado em Governador Valadares, às Ah. margens do Rio Doce. Aí, quando eu fui lançado, comecei a dar entrevista e tudo. Aí um dia meu irmão me ligou, o jogador boleiro, né, o craque. Craque mesmo. Caso Antônio me ligou. Falou, pô, eu tô vendo você dar entrevista aí, você nunca fala de Valadares. Você foi criado aqui, cara, você não fala nada de Valadares. Aí eu já tinha rabiscado algumas coisas falando do Rio Doce. Eu aproveitei esse puxão de orelha dele e fiz a música. Quando eu mostrei pro Romeu, ele falou, essa música que vai pro festival. Aí a música foi pro Festival da Globo e ganhei o prêmio do comentário do Luiz Gonzaga, né? Que foi É, exatamente. o prêmio Ô, maior. beleza. É. E por final, claro, Senhorita. Como é que Senhorita. foi? Você lembra como nasceu esse sucesso assim estrondoso? Sim. Quando eu vim para São Paulo, eu tinha 18 anos. Eu vim porque me trouxe uma construtora para eu trabalhar e estudar aqui em São Paulo. Eu tinha uma namorada lá em Governador Valadares, coisa de adolescente. E naquele ímpeto juvenil, eu falei, vamos embora para São Paulo, vamos embora. Imagina, não sabia o que ia ser e tal. Vim, nunca mais tive notícia, passaram-se 2, 3 anos. Aconteceu o acidente. Aconteceu o acidente, um amigo foi lá em casa, levou o violão, desenhou uns acordes. Logo que eu aprendi os primeiros acordes, eu já comecei a compor. Aí um dia em Santos eu acordei meio saudoso, aí eu fiz a música. Estava em Santos, foi no meio do ano de 68. Nossa, Eu tinha 23 anos e meio. caramba. Em dezembro eu faria 24, né? Eu fiz no meio do ano de 1968. Essa música foi composta em 68. 68. Caramba, Cara, não ficou sabia. guardado um tempo, hein? É. Caramba. Então a história da senhorita é essa aí. Maravilha. Carlinha, Pode mandar. posso? Zé Geraldo, o que você acha da música brasileira hoje? Olha, o mundo mudou e tudo ao seu redor, né, cara? Os veículos mudaram. Hoje tem carro elétrico, tem carro. Tudo mudou. E a música teria que mudar também. Agora, aí é a questão. Eu respeito muito o gosto das pessoas, cara. Por exemplo, o que você acha? Eu vou criticar um cara que tem tatuagem? Não vou. É uma questão pessoal de cada um. Né? Eu posso não gostar em mim, mas eu não vou criticar a pessoa que tem. Então, a mesma coisa a música, cara. Teve um período que eu ficava meio bravo e tudo, mas hoje eu já aceito com naturalidade. Eu acho que é a transformação natural do mundo. Aconteceu em todos os setores, aconteceu com a música também. Teve influência de tecnologia, teve influências diversas. Então, você tem que brigar com isso, eu não vou. Você tem que aderir, eu não vou aderir porque não é o tipo de música que eu curto. Né? A minha música já foi considerada uma música ultrapassada. Mas é a minha música, né? Agora cada um tem a sua história. Eu já convivi algum período com o Mano Brown, fui lá na quebrada dele. Acho o Brown um cara muito importante da música brasileira. Sim, sem dúvida. Ele faz um tipo de música que depois desencadeou. E depois teve as vertentes, né? Aí, mas eu não... Eu acho uma transformação natural, cara, da música, assim como aconteceu em outros setores da vida, como o futebol, mudou muito o futebol, não tem mais. Mudou, os veículos de comunicação mudaram, os automóveis mudaram. Então, era natural que a música também mudasse. Agora, aí de gostar ou não já é outra, né? Cada um tem um gosto musical e a gente tem que respeitar, porque o grande problema hoje da sociedade, do mundo, talvez, é que o meu opositor quer que eu pense igual a ele. Quer que eu goste das mesmas coisas que ele gosta. Eu não posso ter o meu pensamento, o cara me critica porque fala que eu sou inferior. Quer dizer, os caras não aceitam que você pense diferente.
Isso, pô, isso é uma burrice, uma ignorância, é a marca do ignorante. Cada um tem o direito de ser o que quiser, porra. Nós assistimos ontem o filme do Ney Matogrosso. Sim. Maravilhoso. Estou citando o Ney porque é um cara muito bem resolvido. Aham. Muito bem resolvido, um cara tranquilo, na dele. Imagina o que esse cara passou naquele período que nós tivemos, dos anos 70, 80. O que esse cara passou para chegar inteiro nos dias de hoje, aqui como ele está inteiro. Então, a gente tem que respeitar essas coisas. O gosto das pessoas. Né? Eu gosto muito, às vezes, eu escuto uma música, eu sou muito do verso, do discurso. Uhum. Sim. Às vezes é uma melodia que não me atrai, mas às vezes o discurso me atrai. Então, não tenho preconceito nenhum, cara. Eu acho que aconteceu com a música o que aconteceu com a moda, Uhum. sabe? No mundo todo. Então, eu convivo bem com essas coisas, não tenho. Enquanto esses comandantes loucos ficam por aí queimando pestanas, organizando suas batalhas, os guerrilheiros nas alcovas, preparando na surdina suas bombas e suas mortalhas. A cada conflito, mais escombros. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Entra ano, sai ano, cada vez fica mais difícil o pão, o arroz, o feijão, o aluguel. Uma nova corrida do ouro, o homem comprando da sociedade o seu papel. Quanto mais alto o cargo, maior o rombo. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Eu dando milho aos pombos, no frio desse chão. Eu sei tanto quanto eles, se bater asas mais alto, morro como um gavião. Tiro ao homem, tiro ao pombo, quanto mais alto vou, maior o tombo. Eu já nem sei o que mata mais, meu irmão, se os homens, a fome ou a guerra. Se chega alguém querendo consertar, vem logo a ordem de cima, pega esse idiota em terra. Todo mundo querendo descobrir seu ovo de Colombo. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Maravilhoso. Carlinha! Zé Geraldo. Temos? Temos. Ah, não vai. Pensei que não ia ter Zé tema. Geraldo. Temos. Zé, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. É sempre uma honra quando vem figuras como você aqui, né? Prestigia o programa, né? Prestigia esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Sou fã, dedico também essa entrevista ao meu pai, que é teu fã, Que legal, foi teu que fã bom. a vida toda, assim. Tinha esse em CD e eu não sei o que aconteceu com o CD dele, né? E obrigado por prestigiar nosso programa, meu irmão. Legal, parabéns por manter, né, um tipo de programa desse, que é um veículo que a gente pode usar e participar para poder levar também
a nossa mensagem, a nossa história. Parabéns. Obrigado. Obrigada, Zé. Também vou agradecer aqui pessoalmente pela sua participação. Um medalhão aqui com a gente. A gente sempre engrandece, né, o nosso espaço aqui. E posso? Pode. Obrigada a você também aí em casa pela sua audiência. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar muito. E se puder e quiser, considere ser membro aqui do nosso canal para dar aquela força, tá bom? Até a próxima.